Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Josafá Agra, estaria ele preparado a pregar o Evangelho de Cristo? Uma coisa é tecer comentários, fazer críticas, outra é ter humildade suficiente para se estar à frente de um trabalho, para se estar à frente de um povo de Deus. Vamos à reflexão, depois faremos aqui então aí as nossas considerações. Marcos capítulo 3, versículo 13 a 14. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Irmãos, amigos, antes de irmos propriamente ao vídeo, eu quero aqui fazer uma ressalva. Eu não vou colocar todo o vídeo, apenas algumas partes, as mais relevantes, para as nossas considerações. Aquelas que Josafá, ele se enrola na pregação, para que o vídeo até não se estenda muito, ok? Bom, dito isto, vamos então ao vídeo. E só para lembrar a vocês, irmãos e amigos que aqui estão, este vídeo ele não tem o intuito de falar sobre a pessoa de Josafá, mas sim das pregações, porque ele cobra tanto que a mensagem nossa seja uma mensagem cristocêntrica, mas para se estar em cima de um púlpito, acima da tribuna, para ler as Sagradas Escrituras, você tem que ter um preparo espiritual, não é de qualquer maneira. E nós, da Congregação Cristã no Brasil, o nosso ministério, eles têm preparo espiritual. Mas vamos ao vídeo. Capítulo 10. Esse é o propósito da igreja. A gente vem para glorificar a Deus, orar junto e abrir a Escritura e ler o que a Palavra de Deus quer falar para nós. A Palavra de Deus é o que está registrado. E nós vamos ler a palavra de Deus e exortar a palavra. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um verso, o versículo 9. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Bom, primeira coisa que a gente tem que entrar aqui, que a gente tem que entender. Por que ele criou essa metáfora? Eu sou a porta. Primeira pergunta. A segunda, por que Jesus está fazendo essa comparação? Entenda uma coisa, ele não está inventando nada. Nem ele, nem os demais personagens da Bíblia, eles inventavam as coisas. Todo discurso e tudo o que Jesus falava estava baseado em um livro. Eles viviam por esse livro. Eles só falavam desse livro, que é o livro da lei de Moisés. Hoje o crente, tudo que ele fala, ele está se baseando no quê? Na Bíblia, né? Tudo que o crente fala, tem debates porque o outro está fora da Bíblia. Esse aqui está fora da Bíblia, aquele lá está fora da Bíblia. Naquela época era a mesma coisa. Jesus não está inventando essa parte, eu sou a porta. É aí que tem a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, para a gente buscar na palavra por que é que Jesus usou essa metáfora, eu sou a porta. E é o que a gente vai falar hoje, a gente vai pregar sobre isso. E quando a gente ouvir isso, vai falar, meu Deus, que mensagem poderosa que ele está passando para os judeus. Só para vocês entenderem como nada é por acaso, lembra a parte de Nicodemos, que ele fala, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes, 5 vezes mais. Vocês acham que ele falou aquilo da boca para fora? Ele inventou aquilo? E aquilo estava na lei. Ele só estava dizendo que estava na lei. Irmãos, ele já começa errando aqui, ó. Primeiro de tudo, ele não reverenciou a Jesus Cristo. Em nenhum momento ele simplesmente abriu a Bíblia e já começou a pedir para que os irmãos que lá estavam já abrissem as suas Bíblias e já fossem no capítulo e versículo que ele
falou. Mas cadê aquela reverência? Nós da Congregação Cristã no Brasil, os nossos cultos já está em cima, no umbral da igreja, na frente de todos, em nome do Senhor Jesus. Era o mínimo que ele poderia ter feito aqui, era falar, vamos abrir as Sagradas Escrituras no nome do Senhor Jesus. Vamos ler as Sagradas Escrituras no nome do Senhor Jesus. Uma reverência direta a Jesus antes de iniciar-se a palavra. Mas como nós vemos aqui, essa palavra é uma palavra montada, não é aquela advinda do Espírito Santo. Vamos continuar. Ele estava dizendo, eu vou cumprir a lei. Zaqueu, me perdoa. E ele trocou aqui, se os irmãos perceberam, ele trocou aqui, ele colocou Nicodemos na passagem de Zaqueu. Cadê o preparo para se estar à frente de um povo? Tudo bem, a gente erra, isso é normal, a gente erra, mas os irmãos, quando eles estão em espírito, eles estão buscando fazer a vontade de Deus e é muito difícil. Eu nunca vi os irmãos em cima do púlpito errando uma passagem, trocando o nome dos servos de Deus, dos patriarcas. Mas Josafá, ele cobra tanto de nós uma mensagem cristocêntrica, mas é essa mensagem, uma mensagem remontada, copiada das Sagradas Escrituras? Onde Nicodemos, João 3, com Zaqueu. Quando Jesus fala, eu sou a porta mais conhecida naquela época, a única porta com que eles falavam era a porta do tabernáculo. Hoje a gente entende isso porque está tudo registrado, porque tudo se cumpriu e Deus nos deu a mente para crer. Se nós estivéssemos lá, vai saber se a gente também não ia gritar, solta Barrabás. Porque era um homem pobre e comum, que vivia na periferia. Nazaré era uma cidade periférica. Irmãos, assim como existiu Maria Madalena, aquela que foi encontrada no ato do adultério, segundo as Escrituras, todos aqueles que foram convertidos após ter um encontro com Jesus, eles não gritaram solta Barrabás, pelo contrário. A própria voz de Maria, conforme a gente vê até mesmo em filmes que conta ali a história de Jesus, a gente vê que a voz da Maria foi abafada pelos gritos daqueles que eram contra, mas isso tinha que acontecer. Jesus, ele tinha que passar pelo sacrifício da cruz, senão eu e você hoje, nós não teríamos o direito à salvação. Mas essa salvação, irmãos, ela foi condicionada. Não é simplesmente você falar, não, eu acredito em Jesus. Como o Josafá vai falar mais à frente aqui, nós vamos entrar também aqui neste assunto, do qual ele fala a respeito do salteador, do ladrão, ok? Então vamos continuar vendo o vídeo, porque aí então eu vou fazer aqui uma observação em relação ao crer em Jesus, ok? Um homem pobre, simples, filho de alguém que eles conheciam. É o marceneiro, onde a gente, quando quebra uma cadeira, leva para ele consertar. Esse é filho do marceneiro, ele está dizendo que ele é alguma coisa. Como que nós vamos crer nesse homem? Só se Deus quiser, meu irmão. Porque aquele povo estava com uma venda nos olhos. Deus colocou aquilo para o bem de toda a humanidade. Está lá em Isaías capítulo 6, ele falou, e eu vou tampar os seus ouvidos, e eu vou fechar os seus olhos, para que vocês não vejam, e não creiam, e não sejam sarados, até o tempo que Deus determinar. E aí, a mensagem veio para todos nós, uma mensagem livre, para que todo aquele que nele crer, essa é a mensagem universal. A mensagem para o judeu, só vai vir aquele que Deus quer, aquele que Deus chama, vocês estão presos aí dentro. E a mensagem universal em Marcos 16, ide a todos, e quem crer, ele já passa a responsabilidade para a pessoa, aquele que crer, que for batizado, será salvo. E aqui Jesus Cristo, cada pregação dessa, cada discurso, ele está fazendo um discurso transformador, porque aqueles homens sabiam qual era a mensagem que ele estava passando. Irmão, o significado de você dizer, essa não é mais a porta,
esse não é mais um templo. É a mesma coisa que dizer, Deus está derribando a lei de Moisés, está acabando a lei. Não vai, eu sou a autoridade. Está em mim agora a palavra da verdade. Mas ele estava inventando isso? Não. Eu não me lembro aqui qual é a passagem exata, mas Moisés já havia profetizado sobre isso. Moisés já havia determinado. O que foi que Moisés disse? Olha, vai chegar dias, e vai chegar um tempo, e que Deus vai levantar um varão como eu. E quando ele vier, a ele deis ouvidos. Moisés está passando o bastão. Há não sei quantos anos atrás ele já falou, quando ele chegar, é a ele que vocês têm que ouvir. O que significa isso? O que ele está querendo dizer? Não deve me ouvir mais. Não é mais a lei que vocês vão seguir. Segue ele. Vai atrás dele. Sigam. Ele é o caminho. Ele é a porta e ele é a vida. Moisés está dizendo, vai atrás dele. É ele. Foi exatamente o que João Batista fez. O que João Batista? Eis aí o Cordeiro. Ele ficou todo empolgado, todo animado. Eis aí o... Irmãos, só para que os irmãos entendam, ele está querendo invalidar o Velho Testamento, quando na realidade o Velho Testamento ele tem mais força no Novo Testamento. Assim, o Novo Testamento só tem força através do Velho Testamento. Jesus, os discípulos, eles usavam o Velho Testamento. Foi a partir daí, depois do Novo Testamento, Mateus, eles começaram a pregar a Jesus Cristo. Então surgiu o Novo Testamento. Mas o próprio Jesus, ele falou que o Velho Testamento, ele não veio tirar, mas ele veio validar. E quando Moisés, ele usou essa frase, Moisés, ele não estava eliminando tudo a lei, mas sim fazer cumprir de forma correta. Jesus, ele veio fazer que a gente cumprisse a lei de forma correta e não como os fariseus queriam impor a lei em cima dos judeus, mas que era para ter sentido no Novo Testamento o Velho. E Josafá, ele está querendo aqui invalidar. João Batista, ele falou o seguinte, é necessário que eu diminua e ele cresça. Isso era de forma espiritual, porque João, ele veio preparar o caminho de Jesus. E a partir do momento que ele cumpriu a missão dele, ele falou, agora vocês sigam a ele, mas não que estava invalidando tudo o que tinha acontecido para trás, mas sim validando, dando reforço e falou, agora vocês seguem ele, porque ele é o que a lei dizia está vindo. Então, a partir desse momento, quando eles começaram a seguir a Jesus, João Batista foi então pedido numa dança, a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodias, que era a mulher do irmão de Herodes, salvo erro, o nome dela é Herodias, e Salomé era a filha, a qual o rei Herodes colocou os seus olhos sobre a moça, desejando a moça, e então, numa dança até que meia que sensual, ela pede a cabeça de João Batista. Vamos dar continuidade, irmãos, os erros de Josafá. Cordeiro que tira o pecado do mundo, ide após ele. O nosso trabalho hoje é de papagaios do Evangelho, repetir aquilo que já está sendo dito há 2000 anos. Repetir é multiplicar a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, que são os que os apóstolos e os discípulos replicaram. Ninguém trouxe uma palavra de si mesmo, nem mesmo o próprio Cristo. O que Cristo disse quando ele estava aqui? Eu vos falo as palavras que eu ouvi junto de meu Pai. Nem ele inventou. O que ele disse? Eu só trouxe aquilo que o Pai mandou falar. Eu vos trouxe, eu estou trazendo para vocês. Essa é a mensagem, irmão. E não se preocupe, né? Se ela é simples, a mensagem simples, eu vou pregar só isso aí não vai segurar o povo. Quem segura o povo é a própria palavra. É a palavra. Aqueles que se alimentam por ela fica. Aqueles que querem outras coisas que não é a palavra de Deus, eles vão embora.
porque não querem Deus, não querem a sua palavra, eles não querem entrar pelo caminho, não querem passar pela porta, porque eles não têm vida. E ele passou por aquelas portas para poder descer, e agora a porta não comporta mais a volta dele, porque ele voltou glorificado, santo, 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 nosso Senhor. Ele fala: quem é esse que está subindo no santo monte do Senhor? E ele subiu no santo monte, e ele foi queimado. Ele não foi queimado, sinal de que sim, ele é santo, e ele pode subir à presença de Deus pelos seus próprios méritos. Você vai subir, irmão, vocês vão subir, mas vocês vão subir por causa da morte de Cristo. O mérito é de Cristo, não é seu e nem é meu, irmão, porque se dependesse de nós nem chegaria perto do monte, já seríamos queimados, irmão. Nós vamos subir porque Ele subiu primeiro. Ele subiu primeiro. E é isso que tem preparado para nós, irmão. E é essa a mensagem que o Senhor Jesus tem para nos passar hoje, com esta frase que Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não passar por mim, irmão. Portanto, ide, irmão, leve essa mensagem, irmão, a mensagem do Evangelho. Essas pessoas precisam crer, elas precisam ser batizadas, porque se não passar por esse rito, irmão, não pode passar pela porta que é Cristo. Eu sinto muito não poder pregar para vocês alguma coisa gostosa, bonita, falar: vai embora que Deus vai virar seu cativeiro, vou fazer uma grande obra na sua vida. Mas se eu pregar isso, eu não estou pregando o Evangelho, eu não vou pregar a palavra de Deus. Esse é o Evangelho nu e cru, que diz qual a nossa real situação. A nossa real situação é de pessoas dependentes de Cristo. A Bíblia só fala dele, não fala de mim e não fala de você, irmão. Desde o primeiro sacrifício da Bíblia, desde o primeiro evento já fala de Jesus, até o último capítulo da Bíblia só fala de Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 12 está falando que quem são as pessoas que venceram? São aqueles que guardaram o testemunho nosso, o testemunho de Jesus Cristo. É o que está escrito lá. Não olha para as suas dificuldades, não olha para os seus pecados, irmãos, porque a mensagem não depende de você, a mensagem depende apenas dela. Você só tem que anunciar, e Deus é quem opera e faz a obra. Está aqui desse lado uma pessoa santa que nunca errou na vida, e desse lado aqui tem um bandido que está com 400 anos de condenação na cadeia. Irmãos, o que ele vai falar aqui não procede, é uma inverdade. Nós vamos ouvir primeiro, vamos ouvir primeiro, aí depois eu faço a minha observação. Se esse aqui disser 2 mais 2 é 4, ele está falando a verdade? E se esse disser 3 mais 3 é 6, ele está falando a verdade? A matemática depende dele? A conta vai estar errada por causa do que ele fez? Irmãos, como nós vimos aí, eu parei naquela parte da qual ele está falando a respeito do salteador, do ladrão. O que acontece é o seguinte: houve sim um arrependimento daquele salteador quando ele estava na cruz com Jesus. O outro, ele não se arrependeu. E para aquele que se arrependeu, que reconheceu a Jesus, houve sim a salvação para ele, porque eram os últimos momentos da vida dele. E é por isso que eu e você não podemos condenar aquele que perdeu a sua vida, porque a gente não sabe se ele se arrependeu naquele último momento dele. Por isso nós não devemos apontar o dedo. Porém, o que o Josafá está querendo dizer aqui é totalmente diferente. Ele quer dizer que para o ladrão, ele pode estar condenado a 400 anos de prisão. Se ele falar que Jesus é Jesus, pronto, ele é salvo. Ele está livre dos pecados dele, quando na realidade não. Porque nós lembramos, irmãos, que quando a Maria foi pega no ato do adultério, Jesus perguntou: cadê os seus acusadores? Não tinha nenhum acusador mais, porque todos estavam na mesma condição de pecadores. Porém, uma coisa aconteceu. Jesus falou a ela: ide e não pecais mais. A fé, irmão, a nossa fé, o nosso crer,
ele vem a partir do momento em que nós passamos a crer em Jesus e a partir dessa crença nós começamos a deixar toda a nossa vida de pecado de lado para seguir uma vida de santidade. Pois foi isso com Maria Madalena, ela se libertou dos pecados dela ao servir Jesus. E é assim, irmão, todas as vezes que Jesus encontrava com alguém, ia com certeza haver salvação. Por isso, Nicodemos, que o Josafá errou, doutor da lei, príncipe dos judeus lá, ele foi procurar Jesus à noite, escondido dos outros. Por quê? Porque ele, sendo um conhecedor da lei, ele não sabia que era necessário nascer do Espírito e da água para servir a Deus, para andar com Jesus. E assim, irmãos, se eu e você, nós não nos batizarmos, deixar nossas vidas de pecado, nós não vamos ver a Deus. Foi isso o que aconteceu, irmão. Josafá Agra, ele cobra tanto, irmãos, uma espiritualidade dos irmãos, uma mensagem cristocêntrica. No entanto, neste vídeo aqui que nós acabamos de ver, ele começa, como eu disse, sem nenhuma reverência a Cristo, não houve uma exaltação ao Senhor, como já dito, que a congregação, nós já temos o nome em nome do Senhor Jesus. Não bastasse ele, Josafá, ele fez diversos ataques a nós, ataques aos cultos da congregação, ao invés de pregar a sua mensagem à igreja sobre deixar o pecado, como servir a Deus, com verdade, com transparência. O púlpito, a tribuna ali, é um único e exclusivo lugar para se exaltar o nome de Cristo. E é um erro vermos dirigentes de muitas igrejas fazerem dos púlpitos a sua mesa de desabafo, usá-los para pregar as suas opiniões, falar mal de outras instituições. Nós vimos isso em Augustus Nicodemos, vimos em Paulo Júnior, pastor, vimos em Caio Modesto, que falou das testemunhas de Jeová, achando que estaria falando da congregação, totalmente sem entendimento e falta de preparo. E tantos outros que, em vez de se preocuparem em pregar a Cristo, preferiram em dar os seus ares de incompetência espiritual. E isso por se acharem sábios, mas é evidente que são somente as suas atitudes egocêntricas que se faz presente em muitos pregadores. Josafá que o diga. Mas eu quero aqui partilhar com vocês, irmãos, sobre a necessidade de se servir ao Senhor de uma forma cristocêntrica verdadeira e não fingida como a de Josafá e a de muitos outros. Porque estes, sempre que desafiados a servirem ao Senhor, hão de se mostrarem que não estão preparados. Irmãos, amigos, Jesus, durante o seu ministério, nos ensinou que todos podemos servi-lo. Os discípulos eram homens que, quando chamados simples, obedeceram. Eram pessoas limitadas, mas foram vistas como grandes instrumentos usados pelo Senhor Jesus. Por isso, se nós nos entregarmos verdadeiramente a Cristo, nós podemos ser muito usados por Ele. Porém, irmãos, estes homens, eles foram escolhidos a dedo. Há 3 princípios, irmãos, que os diferenciam de muitos. O ser chamado, estar perto do Senhor Jesus e posteriormente ser enviado. Estar à frente de um trabalho de púlpito, estar separado para se fazer o que Deus realmente requer, precisa, antes de tudo, ser humilde, estar consagrado, ter a certeza e estar convicto de que, se chamado, irá obedecer, prontificar-se ouvindo o chamado de Deus. 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 2 ao 9, o menino Samuel ouviu a voz de Deus e o respondeu: Fala, Senhor, eis-me aqui. Irmãos,
Não adianta você querer representar Deus. Ele é quem escolhe os seus sacerdotes. É preciso haver, como eu disse, humildade suficiente, ser reto de coração, ter resiliência, não ser jogado como uma folha de um lado para o outro. Se você é inconstante, você demonstra não ter preparo. E Deus é quem nos chama para servi-lo. E o chamado do Senhor é testificado pela voz do Espírito Santo em nosso interior. E não o senhor Tiago Panzarini, no ouvido que escutamos, quem sopra palavras no ouvido é Satanás. Por isso, você não ficou no ministério, porque Deus fala através do Espírito, dentro da nossa mente, no nosso interior. Está entendendo, Josafá Agra? O preparo é de Deus, e quando Ele usa os seus servos, eles não trocam os personagens, porque na Bíblia vem o ensinamento. Nicodemos, ele era doutor da lei, príncipe, como dito, príncipe de Israel, e não cobrador de imposto, como Zaqueu, o publicano. Mas até aí tudo bem, errar, trocar os nomes, é algo até meio que normal. Mas para se estar acima no púlpito, como eu disse, se não tiver consagrado, meu amigo, são suas palavras como flechas atiradas ao chão. Elas não têm alvo, não vai atingir o coração dos irmãos. O chamado, ele deve ser testificado e confirmado pelos irmãos do ministério, que é feito em oração por determinação de Deus. Estar perto do Senhor, eu vou te explicar. Jesus, ele chamou os discípulos para estarem perto dele. Isso quer dizer que receberam orientação de Jesus Cristo, treinamento de Jesus Cristo. Eles foram discipulados de Jesus. E é aí que vocês erram. Esse aprendizado não era para ser feito textos remontados que vocês fazem para pregar e acabam se atrapalhando e tropeçando em suas próprias sabedorias. Não é mesmo o pastor mais famoso da internet, o pastor Paulo Júnior? Ele se embaraçou todo ao contar a história da congregação, ao falar de Luiz Franciscão. Os discipulados, quer dizer, estar perto de Jesus, foi Jesus ter passado os seus valores para a vida daqueles 12 homens. Josafá Agra, quando temos o verdadeiro chamado do Senhor, nós somos despertados para crescer e obedecer e ser discipulados. E então, aí somos enviados a fazer a obra de Deus, com a graça do Senhor Jesus, que é o seu santo evangelho. Nós, da congregação cristã, pregamos a Cristo pelo seu Espírito. Vemos irmãos que estão sendo treinados apenas lendo as Sagradas Escrituras. Todavia, eles são enviados por todo o mundo servindo a Deus, cumprindo a sua determinação. A prontidão, o amor, o zelo, ela não se repete como simples papagaio, como você disse, Josafá, porque não há louvor em algo que se é gravado, ainda que repetidas muitas vezes. Ela se torna apática, porque não é movida pelo Espírito. Ouviu, Josafá? Pois a palavra vem transformando, porque está escrito em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é pronta para explicar as intenções do coração. Poderia um homem esquecer o seu filho, mas Deus jamais. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Por isso, o que ele diz para que eu e você fazer, tem que fazer, ainda que isso não condiz com as nossas emoções. Eu não sei se o irmão, há quanto tempo o irmão serve a Deus, há quanto tempo o irmão está na fé, mas Jesus disse, eis que eu renovo todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 a 7.
Então, irmãos, aqui vivemos na certeza de que todos os dias é um novo recomeço, é um novo tempo e não uma repetição. Todos os dias é um novo tempo que devemos viver através do Espírito Santo. Josafá, ele acabou de testificar a verdade que é apregoada dentro da congregação cristã e acabou mostrando o porquê muitos estão saindo da congregação, porque não suportam ter que conviver com a verdade, como nós da congregação cristã vivemos sob as ordenanças de Deus, dadas através do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos. Porém, errar em dizer que um ladrão é assassino, mesmo tendo uma sentença de 400 anos, e se ele disser ou opinar que algo está correto, ele obterá a salvação, não importa se o que ele faz, isso é insensato. Ele só terá salvação se deixar sua vida de pecado, e deixando então confessar, crer no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então ele será salvo. Jamais Deus irá aceitar que você entre nos céus carregado de pecado, se você não se batizar e não tiver o arrependimento, você não terá a sua salvação. Não adianta querer invalidar ou crer no nome do Senhor Jesus. Jesus, em seu sacrifício de cruz, foi justamente o contrário. O sacrifício veio para que eu e você nos arrependamos de tudo e creiamos no nome do Filho de Deus, e confessando assim os nossos pecados, seremos salvos. Mas jamais, irmãos, repetindo aqui, jamais seremos salvos se não nos arrependemos. Por isso a palavra em João, no capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você não estiver disposto a ir até Jesus, você não será salvo. Irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Agradeço a todos vocês que estão comigo, que estiveram comigo até o final aqui, ok? Não esqueçam de selecionar o sininho para que os outros vídeos cheguem até você. Peço a você também para que dê like, assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e ele vai passar a demais pessoas, ok? Um abraço e que a paz do nosso Deus, o seu Espírito e a sua graça esteja na sua vida e na vida de teus familiares.